Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Núcleo Espírita Sítio da Paz. Essas lives, que têm como tema central o bate-papo sobre Espiritismo, é uma forma em que o Núcleo Espírita Sítio da Paz chega até você, todas as sextas-feiras, sempre às 18 horas. Daqui a pouquinho nós estaremos começando. Hoje nós temos como convidada nossa querida Adriana de Bay. E o nosso tema da noite é orgulho. Olá, Ângelo. Seja bem-vindo, meu querido. Estamos aguardando. Enquanto isso, nós aproveitamos para pedir a você que está nos assistindo que possa conhecer as redes sociais do Núcleo Espírita Sítio da Paz. Boa noite, Mari. Adriana de Bay, nossa convidada, já está presente. Hoje o nosso tema é orgulho, como havíamos dito. Estamos pedindo a vocês que depois conheçam as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook e o YouTube. E que vocês também possam curtir, compartilhar, se inscrever, para que a gente possa estreitar esses laços através das redes. Faremos início com a nossa prece e na sequência, então, nós iremos iniciar o nosso bate-papo e daqui a pouquinho eu chamo a Adriana. Agradeçamos então o nosso Mestre Jesus pela oportunidade bendita desse contato, desse convívio, desse amparo, sob o seu olhar, sob sua luz, sob sua companhia, tendo na figura do Cristo nosso modelo, nosso Mestre, nosso guia. Rogamos, Mestre, que a equipe espiritual do Núcleo Espírita Sítio da Paz, que os trabalhadores espirituais que atuam no movimento espírita como um todo, que os nossos mentores possam então nos envolver, nos intuir, para que o trabalho possa transcorrer da melhor forma e que a mensagem, na sua pureza, possa alcançar as mentes e os corações de todos aqueles que assistirem a este momento. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. Antes de convidar a nossa querida Adriana, eu queria deixar uma mensagem com vocês. É uma mensagem atribuída a um diálogo de Chico Xavier. Diz assim: certa feita, conversando, ele disse: nunca irei cair. E ao dizer isso, a pessoa olhou para ele assustada e disse: você é um orgulhoso. Como pode dizer que nunca vai cair? E Chico, com toda a sua estrutura espiritual, vira-se para essa mulher e diz: não posso cair porque nunca me levantei. E aí a gente vai percebendo, né, o nível de humildade do companheiro Chico. E, no primeiro instante, aquele olhar que a companheira desprende para ele, fazendo uma interpretação equivocada e o chamando de orgulhoso. Nós vamos, exatamente para falar sobre esse tema, convidar para se fazer presente conosco nesse bate-papo. Boa noite, Adriana. Boa noite, tudo bem, Vessi? Tudo bom, e você, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. É importante ressaltar que a Adriana de Bay, nossa companheira querida, é trabalhadora do Centro Espírita Porto da Paz, em Porto Seguro. Adriana, você fique à vontade para falar algo mais a seu respeito, se assim desejar, trazer mais alguma contribuição sobre sua caminhada como tarefeira do movimento espírita. Esse espaço agora é inicial, se você desejar, viu? Tá bom. Bom, eu sou uma trabalhadora do Porto da Paz há 35 anos e aprendendo sempre, porque todo dia é dia de aprender, né? Toda hora, todo momento.
Então, as oportunidades, desde já agradeço a você o convite para o nosso bate-papo. É uma oportunidade maravilhosa. E sou filha de Porto Seguro e sempre morei aqui em Porto. Então, me sinto bem honrada de representar, ser uma porto-segurense representando o Centro Espírita. Que Obrigada. maravilha! A gente que agradece com certeza. Me permita só observar um comentário aqui. Muito bem, a gente quer aproveitar para mais uma vez dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, Dri, nosso tema é orgulho, né? Você trouxe aí um material para a gente, eu acredito. E eu queria já lhe perguntar, se nós pudermos definir o orgulho, qual seria então essa definição? Olha, Gessi, no dicionário, quando a gente vai no Google, um dicionário, orgulho tem vários significados. Um dele é o sentimento de prazer, de satisfação com o próprio, com si próprio. Então, um significado é esse, né? O outro, pejorativamente, ele fala que é um sentimento egoísta, é um sentimento de admiração pelo próprio mérito, é um excesso de amor, arrogância, soberba. Então, nós temos aí significados diferentes. Na psicologia, quando a gente procura, por exemplo, na psicologia, ela diz que existe o orgulho positivo e o negativo. O positivo seria a autoestima, a autoconfiança, isso seria para o positivo, psicologicamente falando. E negativamente, soberba, e é tudo aquilo que é de negativo mesmo quando a gente se engrandece. Então, a psicologia diz que o orgulho, ele é o maior gerador de conflitos que nós podemos entender na nossa vida. Então, quer dizer, é algo bem sério, né? E orgulho é algo bem sério. Então, já que ele é o maior gerador de conflitos, a gente percebe que existe aí uma confusão. Tem aquele orgulho, contentamento, alegria que nós podemos sentir. Em que momento? Quando conquistamos algo, né? Quando passamos no vestibular, quando a gente conquista uma casa, quando a gente compra um carro, conquista um sonho profissional, né? Viagens, isso tudo são conquistas, alegrias e um sentimento de prazer que nós temos direito a sentir para que a gente impulsione a realização dos nossos sonhos. Isso tudo bem, normal, mas não é desse orgulho, contentamento que nós vamos conversar, não. Nós vamos conversar do orgulho aonde ele é a soberba, a grandeza, o sentimento de grandeza, de prepotência. É esse sentimento de superioridade que, na realidade, ele vira uma doença, um defeito, tá? Então, esse defeito, ele, normalmente, eu passei na faculdade, mas é a melhor faculdade do mundo, né? Porque eu sou mais inteligente. Então, veja que é diferente de eu conquistar algo do meu sonho. Agora eu estou morando numa casa que eu consegui comprar no melhor bairro de Porto Seguro. Então, eu estou sempre engrandecendo aquela conquista. Isso não é legal, tá? Isso aí é o que a gente tem que tentar combater. Já que o nosso país, o Brasil, é um país laico, né? Graças a Deus, com liberdade de religião, os católicos dizem que nós temos 7 pecados capitais. Dentre eles tem a gula, a avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho ou vaidade. Ainda coloca dessa forma, orgulho ou vaidade. Segundo um filósofo chamado Santo Tomás de Aquino, ele diz que o orgulho é um pecado tão grandioso que deveria ser tratado de forma assim, separado do resto, com uma atenção super especial. Então, ele reconhece também que não é nada fácil, né? A igreja, na realidade, ela reuniu orgulho e vaidade, acreditando que ambos têm características muito parecidas.
né? Todo orgulhoso é muito vaidoso, todo vaidoso é orgulhoso. De acordo com essa característica, eles então resolveram estudar conjuntamente, né? Por isso que um dos pecados é orgulho ou vaidade, porque eles ligaram os dois. Bom, quando nós não demonstramos o nosso amor que nós sentimos, seja pela nossa família, marido, esposo, esposa, filhos com pais, pais e filhos, amigos, irmãos, muitas vezes a gente não demonstra dizendo assim, mas ele já sabe que eu amo ele, né? Ou amo ela. Não preciso estar falando, não preciso estar demonstrando. Muitas vezes é um sinônimo de orgulho, demonstrar que você não demonstrar aquele amor é um sentimento de orgulho no qual muitas vezes você pode ter tido um sofrimento no passado e isso há um bloqueio para que você não expresse o seu sentimento. Deve procurar aí uma terapia que vai ajudar bastante, né, psicologicamente falando, para que você consiga amar mais e ser amado e consiga trocar esses sentimentos. Então, nesse sentido, o orgulho é aquela força do meu ser aplicada ao meu favor. Entendeu? Sempre é ao meu favor. E às vezes nós somos tão orgulhosos que nos achamos humildes. Quando? Quando, por exemplo, fazemos determinadas obras boas, coisas positivas e começamos a mostrar para todo mundo. Nossa, eu fiz um trabalho tão maravilhoso. Nossa, eu fiz uma caridade de doação de cobertores. E aí, quando você começa a engrandecer-se, então você não está sendo humilde, você está sendo orgulhoso, às vezes até querendo algum tipo de reconhecimento. Então, isso não é legal, a gente realmente tem que ficar de olho nesse comportamento, tá? Oi. Você estava falando aí, né, sobre a questão do orgulho, e em dado momento eu vi que você citou a palavra característica. Como é que a gente pode perceber, digamos assim, de forma clara em nós mesmos, características desse orgulho? Tá, olha bem, quando a gente tem, por exemplo, Gessi, o amor próprio muito acentuado, é uma característica, tá, do orgulho. Quando a gente se contraria por pequenos motivos, então, uma coisa boba, mas você faz uma festa com aquele pequeno motivo, então realmente outra. São várias, eu vou estar falando algumas aqui para a gente conseguir identificar, porque o importante nessas características é a gente se encontrar e a gente observar o que a gente pode melhorar em nós mesmos, tá? Perfeito. Então, quando a gente reage, por exemplo, explosivamente à crítica em relação ao seu comportamento, é uma característica. Quando necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas ideias. Você é sempre o melhor, a sua ideia tem que prevalecer. Não aceita errar de forma nenhuma, mostrando que você está fechado totalmente a um diálogo construtivo. Então, normalmente, o orgulhoso tem essa característica. Menospreza muito a ideia do próximo. Então, a sua ideia não tem muito valor para mim. Ao ser elogiado, aí se engrandece demais, né? É uma satisfação presunçosa, reafirmando a sua importância de pessoa. Então, essa é outra característica muito acentuada. Preocupa-se muito com a aparência, aquela pessoa que só tem uma preocupação com a sua aparência exterior. Tá? Então, porque a gente tem que ter os nossos cuidados de higiene, de aparência, mas não nada muito grandioso, porque às vezes a gente está deixando de fazer outras coisas para investir naquela aparência. Achar que todo familiar ou que todos os amigos tudo deve girar em torno de si. Isso é um grande engano, a gente achar que tudo, porque a gente é um grãozinho de areia em relação ao universo. Então, a gente não pode se sentir algo muito grandioso, porque, na realidade, todos nós temos o mesmo valor.
usa sempre de ironia. Normalmente são pessoas que usam muito do deboche para com o próximo, né? O orgulhoso, ele na realidade, ele até concorda às vezes em dar uma esmola, contribuir com alguma doação, mas nunca em relação a um abraço, a um aperto de mão, a um carinho. Normalmente ele é muito distante em relação aos gestos de carinho. O orgulho também, ele é, na verdade, um mecanismo de defesa para encobrir algo que a gente não está se aceitando, seja ele do lado pessoal, social, do lado profissional, em qualquer meio que a gente, familiar, convive. Se tem algo que está nos desagradando, normalmente a gente acaba sendo orgulhoso para poder tentar ser essa barreira, essa defesa. A gente lembra, por exemplo, que André Luiz, por exemplo, ele era médico aqui. Era muito orgulhoso, né? No livro Nosso Lar está bem claro isso. E ele tinha vários outros vícios, como gula, como álcool. Ao desencarnar, chegando no mundo espiritual, ele queria continuar atendendo como médico, né? Porque o orgulho dele não permitia fazer outro trabalho. E ele só conseguiu sair daquela sintonia, quando ele começou a limpar chão, fazer trabalhos bem mais humildes e simples, até uma hora ele conseguia enxergar a luz, o auxílio. Mas ele já queria começar por cima, né? Então, isso é uma demonstração de que o orgulho, se a gente é orgulhoso aqui, a gente vai ser orgulhoso no mundo espiritual também. Vai ser uma sequência. Então, se a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, que a gente possa ir sanando determinados defeitos, para quando a gente chegar no mundo espiritual, isso já está mais ou menos resolvido e o sofrimento seja menor, né? Porque senão o sofrimento é grande demais. Não é verdade? É verdade. Você citava aí a questão dessas características e Zé Carlos contribuiu aqui dizendo que a importância do autoconhecimento. E aí a gente vê que exatamente conseguir identificar essas características nos auxilia no autoconhecimento. E aí, na sequência, Maria Eleni, ela traz uma pergunta que vai dentro disso que você coloca. Ela diz assim: como perceber as nuances do orgulho velado? Como é que a gente pode perceber? Sim, você entendeu, né? Como perceber? Eu não entendi o resto. O que é? Como perceber as nuances do orgulho velado? Certo. Bom, eu gostaria de mostrar o seguinte. Normalmente, a gente percebe quando a gente é orgulhoso. Quando a gente reconhece aquilo, uma dessas características, a gente acaba percebendo que nós estamos sendo orgulhosos em determinados grupos. E às vezes a gente está ali no orar e vigiar e constante para não conseguir ser orgulhoso. Mas a gente, infelizmente, tem essa percepção. Pela reação das próprias pessoas, pelo sentimento, porque uma pessoa quando é muito orgulhosa, que ela quer fazer um trabalho de não ser orgulhosa, é um trabalho muito grande, é difícil. É preciso que a gente reconheça e dê o pontapé inicial. Mas é comum a gente reconhecer, é como a tristeza. Nós conseguimos identificar conosco a tristeza. Às vezes não conseguimos identificar ou porque estamos tristes. Qual é a causa dessa tristeza? Às vezes, não tenho lógica para estar triste hoje. Mas amanheci triste. Então a gente consegue reconhecer a tristeza, mas às vezes a gente não consegue reconhecer a causa. No orgulho, a gente consegue reconhecer e perceber quando fomos orgulhosos, mesmo estando em vigília, entendeu? Aí é o trabalho que a gente vai estar fazendo em seguida, aí que eu acho que você tem uma outra perguntinha para me fazer, não é isso? Tenho, porque assim, na sequência, você vê que uma coisa já leva a outra. Nós identificamos o que é o orgulho, percebemos as suas características, já sabemos que somos orgulhosos. E aí vem aquilo que Zé falava do autoconhecimento. Então a pergunta que eu faço é: como é que a gente pode modificar este sentimento em nós mesmos? Isso. Então, o importante, como você mesmo disse, a gente vai estar reforçando, o importante é reconhecer. Reconhecemos. Aí, se reconhecemos, se
nos encaixamos em alguma daquelas características. Bom, estou querendo mudar, é o livre-arbítrio. Quero melhorar, porque estou aqui para a minha evolução. Então, preciso ter essa melhora. É um dos objetivos meus. E aí a gente vai enumerar o que a gente quer melhorar. Seja nos vícios, seja nos defeitos. E também vamos exaltecer as nossas virtudes, melhorar as virtudes, trabalhá-las. Então, para isso, quando a gente reconhece, quer melhorar, assume que quer essa melhora, aí vai ficando a coisa mais fácil, porque o pior cego é aquele que não quer ver, e não adianta você tentar ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Então, não vai resolver muito o problema ali. Aí, como é que a gente faz? Reconheceu, assumiu, vamos lutar para melhorar. De que forma? Primeiro, através do estudo, do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental, é se conhecer. Segundo, através da prática da caridade. No Centro Espírita, aí no Sítio da Paz, vai ter vários trabalhos assistenciais. Então, abrace um trabalho assistencial desse, seja com criança, com jovens, com idosos. Os trabalhos, o trabalho que você desenvolver, que o Sítio da Paz desenvolver, você abrace esse trabalho com bastante carinho. É difícil, mas abrace. Porque você tendo estudo e tendo a caridade como prática, você já vai começar a melhorar e vai começar a trabalhar o orgulho dentro de você. Outra coisa também importante, Jessi, é quando, por exemplo, nós pais, quando temos filhos, ainda quando criança, que é mais fácil, a gente não estimular tanto para essas crianças esse incentivo, por exemplo, de soberba. Tentarmos ser caridosos, ensinar caridade. Então, dividir o lanche com o coleguinha, dividir o brinquedo, vai fazer um trabalho da escola, tentar ser o mais amigo possível. Então, na realidade, a gente precisa incentivar, porque nós somos responsáveis por essas crianças. E a gente precisa realmente fazer com que elas melhorem, sejam caridosas desde muito pequeno. E nunca o contrário, exaltar aquilo. Meu filho tem o maior quebra-cabeça. É de não sei quantas mil peças. O carrinho que é o mais caro, é o mais potente, é o mais veloz. Aquela boneca que tem vários recursos, fala, beija, abraça, entendeu? Então, se a gente começar a exaltar isso, vai ficando difícil para a criança trabalhar a caridade. Então, desde muito novo, a gente pode fazer, nós somos responsáveis por isso. Outra oportunidade também, eu até aprendi ontem com a Jéssica, porque ontem a gente teve uma live e ela falou, por exemplo, que no veganismo tem, quando você está querendo se tornar vegano, tem assim, toda segunda sem carne. Aí depois toda segunda, quarta e sexta. Então que a gente faça assim, como os alcoólicos anônimos também. Os alcoólicos anônimos é só por hoje. Então se eu me propor, só por hoje na reunião eu não vou ser orgulhosa. Ou só por hoje na minha família eu não vou ser. Só por hoje no meu trabalho. Escolher determinados locais. Vou ter uma festa familiar e que está muito difícil o convívio com a minha família. Bom, só naquela festa eu não vou ser orgulhoso. Quando você pensar, a prática vai te levando tanto à perfeição, tanto, que você acaba, só por hoje, só por amanhã, só por depois, só por um mês, por uma semana, por um ano. E aí vai ficando muito mais fácil da gente se tornar uma pessoa mais humilde e combater, assim, o nosso orgulho. Eu vou te mostrar um papel e aí eu quero que você me diga como é a sua reação. Consegue ver? Sim. Posso te dar um abraço? O que você faria? Eu abriria os braços. E me dava um abraço, né? Então receba aí o abraço. Bom, um abraço virtual, né? Isso aí. E todos que estão conosco também recebam o nosso abraço, carinhosamente.
Bom, isso aí é uma técnica que a Juventude Espírita do Porto da Paz sempre trabalhou fazendo, e eu acredito que no Sítio da Paz também deve fazer, outros centros espíritas devem trabalhar. É uma técnica muito interessante. E, logicamente, com um painel bem bonito, e pede o abraço. O relato das pessoas é impressionante. Então, é uma prática. Chega em casa, abrace sua família. Agora, por enquanto, a gente está na pandemia. Mas assim que tiver liberado, abrace sua família, abrace seus amigos. Zé Carlos tem um abraço maravilhoso. Obrigado sempre pelo abraço, hein, Zé? Ele dá um abraço na alma da gente. Então, na realidade, abraçar, ser carinhoso, é uma forma da gente combater o orgulho, de trabalhar esse orgulho. E o mais incrível desse relato da juventude, já foi passado até em vídeos lá no Porto da Paz, que os que recebiam o abraço perguntavam às vezes quanto era para poder pagar o abraço. Quando não, chorava. Quando abraçava, e ali pronto, já chorava, assim, de uma forma muito, sabe assim, que você ficava, aí você queria abraçar mais para envolvê-la, né? E o relato dos jovens, olha como é importante para quem recebe e para quem dá. O relato dos jovens era exatamente esse, é que era tão emocionante o abraço, tão emocionante, que para eles assim estava sendo muito especial aquele trabalho. Porque chegava em casa doido para abraçar todo mundo também. Já estava recebendo o abraço na rua, chegava. Então fazia uma autorreflexão de como está seu comportamento. E isso vai quebrando barreiras em relação a problemas familiares que a gente vai tendo no dia a dia. Então isso vai melhorando o nosso convívio com as pessoas que a gente está ali convivendo. Então, é uma técnica também, é um trabalho que a gente pode fazer. No Livro dos Espíritos, a pergunta 919, que é do capítulo Perfeição Moral, ele diz o seguinte: qual é o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando o sábio diz isso para nós, ele está querendo dizer o quê? Que a gente não basta melhorar apenas nos bens materiais, que a gente tem que melhorar o nosso interior. Os tesouros eternos, aquele que a traça não come, nem a ferrugem corrói, é esses que a gente tem que está trabalhando, essa melhora. É o nosso espírito, né? Então, é um orai e vigiai constante. Porque, na verdade, o orgulho e a humildade não é uma questão social, Gessi. A gente não pode achar que porque a pessoa tem um poder aquisitivo menor, ele é mais humilde. Ou que a pessoa que tem um poder aquisitivo maior é mais orgulhoso. Não, existem pobres extremamente orgulhosos e ricos, que são pessoas que têm poder aquisitivo muito alto, que são humildes. É uma questão espiritual, vem do nosso espírito isso. Ser humilde e orgulhoso. Por isso que a gente tem que trabalhar. É interessante que eu moro aqui em Porto Seguro, no centro da cidade, próximo à praça chamada CM. Nessa praça existe uma concentração de mendigos. E existe, dando um exemplo aí de pobre e orgulhoso, existe um senhor, um mendigo, que quando eu tinha uma loja, eu vendia picolé, tipo picolé pro povão, R$1,00, R$1,50. E aí ele chegava e quando ele passava, ele dizia assim: que picolé você tem? Aí eu dizia, ele fala assim: ah, mas eu não gosto desse, dá para você me dar R$12, porque eu gosto daquele do Que Bom, do Magno do Que Bom. Você acredita? Então, ele não aceitava o meu picolé de R$1,50, porque ele queria o Magno do Que Bom. Quer dizer, bobo ele não é também, né? Aí eu falava assim: não, se você quiser esse aqui, eu te dou, até 2. Mas eu não tenho dinheiro, porque eu sabia que o dinheiro era para bebida,
era para outras coisas. Eu não vou te dar o dinheiro. Mas de vez em quando ele conseguia que alguém pagasse na farmácia, ele passava na minha frente e ia mostrando assim, o que bom, o magno do que bom. Eu digo, esse também eu amo, eu adoro. Então, é verdade o que Zé falou aí, nível social não significa os valores, né? Então, é muito interessante. Assim como um chocolate bem simples que a gente vendia, ele não aceitava, ele só queria o batom garoto talento, ó, o tablete, o grande, porque ele não queria aquele fininho, pequenininho. Então, de humildade, a humildade passou muito longe da pessoa. E era um mendigo, morador de rua, entendeu? Mas, então, por isso que a gente analisa que isso é uma questão espiritual, né? Quando a gente compreende a inutilidade do orgulho, aí a gente vai realmente ver a grandeza das virtudes. Quando a gente consegue compreender essa inutilidade, a gente vê realmente a grandeza das virtudes. E uma forma é quando a gente analisa a importância da humildade e do amor verdadeiro, né? Por quê? O amor verdadeiro, aquele amor que Jesus veio nos ensinar, nós ainda estamos muito aquém de conseguir praticar. Porque no nosso nível evolutivo, no meu, no seu, de espíritos imperfeitos, no nosso, a gente não tem condições de sentir o amor verdadeiro que Jesus veio nos mostrar belíssimamente através dos seus gestos e parábolas. Então, a gente precisa estar sempre analisando essa humildade, o que a gente consegue fazer. E o amor que a gente consegue fazer também, sentir também, né? Através da caridade é uma prática muito importante. Uma coisa, Gessi, muito legal da gente analisar é o seguinte: o nosso objetivo como espíritos imperfeitos é a melhora. E a nossa meta é Deus. Então, nós temos esse objetivo. A nossa meta é Deus. Mas a nossa ponte de ligação entre eu e Deus é o próximo. Então, segundo Emmanuel, ele diz exatamente isso. Se a nossa meta é Deus e o nosso próximo é a nossa ponte, o que está faltando é a gente pôr mãos às obras para a caridade. A partir do momento que a gente estiver trabalhando na caridade, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é Deus, né? Porque, na verdade, nós somos pedras bem brutas, sendo lapidadas todo dia, todo momento, mas para nos tornarmos pedras preciosas, né? Então, é um processo de lapidação bem doloroso, né? Porém, é importante para o nosso valor, para a nossa espiritualidade, para a nossa evolução, extremamente importante. Jesus, ele fala rapidamente sobre o orgulho num banquete que houve lá com os fariseus. Diz que alguns sentavam na mesa considerando ser os melhores da mesa, né, do banquete. E aí, após a parábola, porque Jesus era maravilhoso, né? Falava tudo em parábola. Após a parábola, ele deixou, após a parábola, ele disse assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mostrando ali, na realidade, a importância de sermos humildes e não orgulhosos. Isso ele falou, ele já lançou essa parábolazinha lá, né? Através do comportamento que ele percebeu que as pessoas... Então, quando nós estamos ao lado, a gente percebe quando uma pessoa é orgulhosa e a gente percebe quando nós agimos orgulhosamente também. Então, essa percepção, às vezes a gente não assume, mas que a gente, nossa, para que eu falei daquele jeito, naquele tom, naquela soberba, naquela superioridade, poderia ter sido um pouco, né? E às vezes aquilo até fica perturbando um pouco a gente. Tem uma historinha de Chico, rapidinho, que fala assim, Gessi: a alegria dos outros, até o nome da história. Diz que um empresário muito bem sucedido na vida, ele procurou Chico para pedir socorro. Ai, Chico, eu estou precisando de ajuda, porque eu tenho tudo. Tenho muito dinheiro, tenho uma família maravilhosa, tenho filhos lindos, uma bela casa. Nossa, não me falta nada, mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum, Chico.
Aí, o empresário, quando procurou Chico, achou que, na realidade, Chico ia dar um passe, ia dar uma oração, ia falar algumas palavrinhas mágicas para ele, e ia mandar ele embora, né? E Chico, com aquele exemplo maravilhoso de humildade, disse: o que falta a você, meu amigo, é a alegria dos outros. Ou seja, o que estava faltando a esse homem? Ele tinha tudo, faltava fazer a caridade. Não é isso? Interessante, Adriana. Muito interessante, né? Eu gosto muito dessa história, porque às vezes a pessoa já chega naquele nível também, já dizendo, olha, eu sou isso, eu tenho. Às vezes até no cumprimentar de alguém você percebe que, que a pessoa é orgulhosa, assim, né? Que tem um orgulho bem acentuado. Quando ele começa a falar muito de si, olha, eu tenho isso, eu sou aquilo, rapaz, eu fiz não sei quantas faculdades. Então você tem que começar, não é desacreditar, mas tem que começar a ter um olhar um olhar de carinho pelaquela pessoa, porque na verdade é um defeito, é uma doença e a gente tem que trabalhar aquilo dentro de nós, né? Porque senão vai apanhar muito por isso, né, Jessi? Com certeza, Adri. A gente está tendo muitas participações, não está dando para acompanhar. Eu queria mandar um abraço especial para a Xanda, que está aqui do CR8, né, da nossa federação, Jequié. Um beijo para Jequié. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Alguns companheiros têm dito aqui que realmente é necessário identificar esses elementos, né? Identificar esses processos de orgulho. Outros disseram que identificação é o primeiro passo. Outros disseram que é muito difícil a pessoa reconhecer em si esse processo de orgulho. Moni também diz aqui que quando a gente menos percebe, a gente já falou, né? Manifestando o nosso orgulho também pelas palavras, e que é necessário nesse trabalho de humildade. Mas aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Certo. Você falou de humildade, os nossos queridos companheiros que nos assistem também postaram aqui nos comentários sobre humildade. Você topa conosco em outubro falar de humildade? Claro, Jessi, imagina como é que eu não topo aprender mais, né? Porque na realidade, a partir do momento que a gente estuda, a gente está aprendendo. Então vai ser a oportunidade que eu vou ter que identificar. Já identifiquei um monte de coisa do orgulho. Então agora, através da humildade, eu vou conseguir identificar o que eu posso fazer para melhorar e para me tornar uma pessoa humilde. E agradeço demais a oportunidade. Jéssica, inclusive, coloca aqui, né, que não somos nada e nós estamos em processo de mudança o tempo todo. Realmente, né, a proposta é exatamente essa, que o bate-papo venha nos fazer olhar para dentro, identificar esses elementos, essas características e procurar a mudança. Então já está aqui firmado o nosso compromisso para outubro, um novo bate-papo sobre humildade. Mas correto. Eu queria te fazer outra pergunta. Diga. Por que o orgulhoso, ele vive como se ele fosse do mundo e não apenas um espírito que passa pelo mundo? Ele vive como se ele fosse do mundo. Por que isso, Dri? Olha, Jessi, porque na realidade ele tem uma visão muito limitada do espírito. Normalmente o orgulhoso ele precisa de estudo. A gente precisa estudar para que a gente se conheça. O autoconhecimento, ele só acontece através do estudo. Quando algumas pessoas colocaram aí, como você mesmo disse, é difícil identificar em mim o orgulho. Estude um pouquinho mais, se conheça mais, né? Através de todos os meios de estudo mesmo, entrando no centro espírita, ouvindo palestra, não importa que religião que você participa, mas que você estude. A partir do momento que você estuda, você começa a perceber, opa, parece que eu tenho isso. Eu estou me identificando com aquilo. E aí a gente começa a se reconhecer e se colocar no lugar daquela situação. Fundamental isso, é muito fundamental. Agora, esse orgulhoso, ele age como se ele fosse do mundo material, por isso, porque a visão dele de espírito é muito limitada. Ele acha que ele é um corpo carnal e muitas vezes nem acredita muito na imortalidade da alma.
Então é importante a gente entender que somos espírito, que estamos no corpo de carne temporariamente, apenas aproveitando a oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução, através desses melhoramentos, né? Que nós vamos escolher. Ninguém escolhe pela gente, só nós escolhemos. Então, quando a gente consegue entender isso, nos colocarmos como espíritos imortais e que a vida continuará para sempre, o meu corpo vai ficar. Mas eu, Adriana, espírito Adriana, continuo no mundo espiritual. Então, quando a gente conseguir compreender isso, nós iremos compreender melhor a inutilidade do orgulho e dos outros defeitos. Os outros defeitos também, porque a gente está falando do orgulho, por ele ser ali primordial, por ele ser uma raiz aonde abre um leque para vários outros, que depois a gente vai estudando. Então, é importante lembrar disso, é porque realmente a pessoa está com uma visão um pouquinho fechada em relação à sua vida espiritual, o ser espiritual que você é. Então, pelo que você coloca, a proposta é estar no mundo e não ser do mundo material. Seria isso? Seria isso, perfeito. Nós estamos aqui, né? Mas nós somos espíritos que estamos apenas temporariamente, ou agora eu estou temporariamente Adriana, uma mulher com o nome de Adriana. Mas espiritualmente, como eu não tenho sexo, nem é mulher, nem é homem, espiritualmente eu continuo no meu mundo espiritual sendo o espírito. Que hora eu vou estar Adriana, hora eu vou estar João, hora eu vou estar Maria, Pedro e assim sucessivamente, né? É importante demais essa questão da gente estar sempre orando, vigiando, se melhorando, se trabalhando em tudo. Seja nos sentimentos, na atitude, nos gestos. Então, a gente tem que estar nesse permanente orar e vigiar para que a gente consiga atingir a nossa evolução. Para as 18 pessoas que nos assistem, eu quero dizer o seguinte, sobre essa questão do orar e vigiar, eu tenho um recadinho para você daqui a pouco. Espera aí, que daqui a pouquinho eu vou falar. Tá certo? Dri, minha amiga, tá chegando, né, o final desse nosso momento, mas antes, nessa contribuição do orgulho, nós como espíritas, e aí até pegando um pouquinho do gancho do bate-papo da semana passada, o quanto, e você citou isso muito bem, mas eu queria que você explanasse um pouquinho assim, até para você, na sua opinião, o quanto o estudo da doutrina espírita, ele contribui para essa nossa identificação, para essa nossa aceitação no sentido do reconhecimento que possuímos as características de orgulho e a necessidade de mudança. O quanto que o estudo espírita contribui nesse processo, Dri? Olha, o estudo espírita, ele contribui muito, Gessi, pelo seguinte, porque na realidade, quando você estuda numa casa espírita, você, paralelo ao estudo, você tem uma prática. Então, essa oportunidade que a casa espírita nos oferece de estudarmos, nos conhecermos, nos melhorarmos através da prática da caridade, ele é fundamental para a nossa vida e para o nosso crescimento. É como se a gente fosse apenas numa escola e só estudasse, não fizesse avaliação nenhuma. Muita coisa dali a gente vai esquecer. Porque se não é cobrado aquilo, então vai esquecer. Quando eu me formo para determinada profissão, eu estudei e depois eu vou colocar em prática. Então o Centro Espírita, ele entra nessa função maravilhosa porque ele te dá a oportunidade, os meios de você estudar. E em seguida, ele também te dá a oportunidade de você trabalhar. E aí o estudo, juntamente com o trabalho, faz com que a gente consiga realmente evoluir. É a oportunidade. É a oportunidade que a gente tem. Rodri, veja bem, agora caminhando para os nossos minutos finais, já tem uns companheiros aqui que estão
se percebendo naquilo que você coloca e reconhecendo a necessidade de melhoria. Moni colocou, Zé também, e aí eu estou me colocando também nessa, viu? Estamos juntos. Preciso ser mais humilde, né? Ou menos orgulhoso. Estamos juntos. O Neide colocou aqui. O tema foi explicado com uma leveza maravilhosa. Parabéns, Drica, e gratidão pelos ensinos. Gratidão, Neide, por sua participação, minha querida. Um beijo grande. Pessoal, é isso aí. O nosso tema é orgulho. Estamos aqui no bate-papo com Adriana Dibai, trabalhadora do Porto da Paz, em Porto Seguro. E estamos chegando no momento final, mas a gente queria deixar 2 perguntinhas. Dri, sobre a literatura espírita, qual foi o primeiro livro que você leu, minha irmã? Olha, eu vou contar uma coisa bem rapidinho aqui, sabe, Jéssica? Foi muito interessante. Eu entrei para o Espiritismo, na realidade, assim, porque aqui em casa éramos 3 irmãs, 3 filhos, eu e mais 2. Meu irmão mais velho sempre foi aquela pessoa assim que deu muito trabalho em casa. E ele muito curioso. Então, o centro espírita era aqui pertinho. E aí ele passava lá e via. E eu acho que a curiosidade dele foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais curioso. Chegou um dia ele falou para mim assim, Dri, ali, ó, a gente vê espírito, sabia? Eu falei, você não quer ver? Eu digo, não quero não. Aí ele falou assim, sua boba, vamos lá ver, eu vou com você. Como se ele fosse me dar, a maior força. E, na realidade, era uma curiosidade dele, não era minha, né? Ontem, inclusive, fez 2 anos que ele partiu para o mundo espiritual. Beijo, meu irmão, te amo, hein? Então, aí, resultado, de tanto que ele ficava pegando meu pé, você é medrosa, que coisa feia, que não sei o quê. Isso ele tinha medo de ir, entendeu? E ficava... Era o escudo. Eu tinha 17 anos. Aí um dia eu falei para ele assim, tá bom. Aí ele falou, se você for, é meu irmão chamado Carlinhos, A Moni, beijo, amiga. Minha irmã também tá aí, beijão. Minha sobrinha, minha família. Tem um monte de gente da minha família. E muito carinho. Beijo, beijo, beijo. Aí ele chegou. Aí um dia eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era um centro pequenininho, uma biblioteca bem simplesinha e tudo. Aí a moça falou que tinha um curso começando. Antônio, beijo. Beijo, lindo. Tinha um curso começando. E aí a Tânia falou assim pra mim, olha, tem um curso começando, vamos começar? Naquela época a escola era bem pequenininha. Ana tá dizendo que Carlinhos começou com ela, né? Legal. Alessandra, minha irmã. Nossa, tanta gente, agora que eu tô lendo, gente. Eu já ouvi que Vanessa entrou aí também. Beijinho, filha. E aí, quando nós fomos entrar no curso, porque ele falou, se você fizer, eu faço também. Quando eu fui entrar no curso com ele, aí o primeiro livro que deram pra gente foi uma apostila chamada Iniciação Espírita. Uma apostila xerocada até, entendeu? Foi o primeiro livro que eu tive na mão, assim, falando sobre espiritismo. Que era para estudar. Aí eu ganhei um, como a gente morava juntos, eu ganhei um e era para mim e para ele. Só que aí você fazia o exercício. E aí ele falava assim, olha, você responde que depois eu só copio. Típico do meu irmão. Você responde que eu copio. E aí eu falava para ele assim, mas o que adianta você copiar? Você não vai aprender nada. Não, eu copio. Então ele achava que era igual a escola. Chegava lá com uma cópia, entendeu? E pronto, entregava e acabou, que não era. Quando ele percebeu que era para uma melhoria, que ele tinha que fazer um trabalho, que ele tinha que ler, compartilhar, porque quando chegava na hora de compartilhar, ele não sabia, ele não sabia compartilhar. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu não vou ficar mais lá não para ver espírito, vai você, depois você me conta. E aí, resultado, eu continuei no espiritismo, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Aí continuei e ele ficou um tempo, ele só ia para as palestras. Ele às vezes até ia ajudar em alguma coisa. Ficou, e de vez em quando começava um curso, mas parava.
E depois ele deixou, porque ele disse que era trabalhoso demais ser espírita. E ele não estava errado, não, né? Na verdade, é trabalhoso se reconhecer. É verdade. Então, o primeiro livro que eu tive, que não foi um livro, foi uma apostila, né? Coisas do meu irmão, Carlinhos. Foi essa iniciação espírita. Logicamente que lá, estudando, aí eu tive o contato com o livro dos espíritos que eu amo, né? E aí, depois, mas assim, eu não sou muito de ler romances. Eu não gosto muito. Eu gosto de livro de estudo. Mas todo mundo falava de romance da minha idade, de 17 anos. Aí eu li Romance Esmeralda, eu li não sei o que. Eu ficava assim, eu digo, ai gente, eu não gosto tanto de romance, eu gosto mais de estudo. Mas eu vou pegar. E o primeiro livro de romance foi Violetas na Janela, né? Como todo adolescente. Como todo. Aí depois eu assisti vários outros, li vários outros, Esmeralda e tudo. Mas realmente não é o que eu gosto, não é o tipo de literatura que eu gosto muito. Eu me identifico mais com livro de estudos, como o Livro dos Espíritos, do Evangelho, Manual Prático e tudo mais. História maravilhosa, Dri. E nessa proposta, qual é o livro que você deixa como recomendação? Olha, para o estudo do orgulho, eu deixo o Livro dos Espíritos, que deixo sempre em todas as situações, porque eu acho ele aquele livro de cabeceirinha mesmo para a gente ver. Porque, como professora, eu não acho nada melhor do que o Livro dos Espíritos, que é didaticamente compreensível, né? Então, assim, por ser didática como professora, eu deixo o Livro dos Espíritos, mas para conhecer mais o orgulho, eu deixo o Manual Prático do Espírita. Esse manual prático tem muita coisa interessante que vale muito a pena. Vícios, defeitos, qualidades, muita coisa que a gente se identifica. Muito legal mesmo. Adorei. Muito bom esse livro. O que eu estou estudando no momento é esse. Sim. Libertação. Esse é o que eu estou estudando. Libertação. Mas eu indico para o orgulho, Livro dos Espíritos e Manual Prático. Está indicado aí. É interessante dizer que todas as indicações de cada convidado semanalmente vai para a nossa página no Instagram e ele fica lá como recomendações de leitura para os nossos queridos companheiros. Dri, minha amiga, a gente chega nos nossos momentos finais e aí a gente quer agradecer a você pelo carinho, pelo convite, pela parceria. A gente sabe que esse trabalho que está se desenvolvendo através desse bate-papo tem muito, né, das suas mãos, das suas ideias, das suas propostas, das suas intuições. E a gente agradece de verdade, viu, por você ter se colocado assim, parceira mesmo do Sítio da Paz, trabalhadora do Sítio da Paz, por que não dizer, né? Sim. Sinta-se uma trabalhadora. E fica esses minutinhos aí para você deixar aí suas palavras finais. Bom, Gessi, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade dessa live. Me sinto realmente uma trabalhadora do Porto da Paz e uma trabalhadora do Sítio da Paz agora. Então, assim, espero abraçar vários outros trabalhos, outras coisas que eu possa, mesmo às vezes distante, contribuir, né? E como a gente já tem aí quase marcado, temos uma outra live sobre humildade. E aguardo todos vocês para... Gessi vai estar marcando aí a data. E a gente vai estar nesse contato toda sexta-feira às 18 horas, seguindo esses bate-papos maravilhosos. Então, gostaria imensamente de agradecer a você por essa oportunidade. Agradecer a todos os meus amigos que estão presentes. Tem amigos de Campinas, tem de Eunápolis, tem a Mone de Campinas, tem Antônio de Eunápolis. Toda a minha família que está participando aí, Vanessa, Alessandra, irmãos, enfim, toda a minha família, todos os meus amigos, né, que hoje eu já estava mandando mensagem, vai lá, e algumas pessoas, não, vou lá te ver, Aninha, Zé, Neide, um monte de gente que com certeza está presente para nos prestigiar e agradecer a Deus por essa oportunidade e pela vida. Me coloco à disposição do Sítio da Paz. Um beijo enorme em todos vocês. Um abraço bem apertado com
todo o carinho do mundo. E até a próxima. Já estou com saudade. Oh, maravilha! Obrigado, Dri. Um beijo, minha amiga. Beijo. Tchau, gente. Amo vocês. Tchau. Abraço. Pessoal, como eu disse para vocês, a gente tinha um aviso, né, nos minutos finais. Dri falou muito na necessidade de estar no mundo e não ser do mundo. Para sexta-feira que vem, o nosso convidado do bate-papo é André Luiz Peixinho. Peixinho, como é conhecido, ele é o diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. E ele estará conosco na nossa live de sexta-feira que vem, às 18 horas, com o tema Estar no Mundo Sem Ser do Mundo. Você é nosso convidado especial, tá certo? Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram até aqui conosco, lembrando sempre de continuar apoiando os trabalhos virtuais do Sítio da Paz. Pedimos que continuem divulgando, compartilhando, curtindo e se inscrevendo em nossas redes, Instagram, Facebook e YouTube. No mais, rogar ao Mestre Jesus que nos conceda uma semana de muitas experiências, de muitas reflexões, de muitas oportunidades, de muito trabalho. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo bate-papo do Núcleo Espírita Sítio da Paz. Tchau.